Olá, muito bom dia, que a paz e o amor de Deus inunde o coração de vocês nesse dia, nesse domingo aqui em Joinville, um solzão, um dia maravilhoso, até sair daqui a pouco para dar uma caminhada, fazer uma atividade física, que o dia está maravilhoso. Estou passando um recadinho bem rápido para vocês aqui. Os meus devocionais, ele tende a ser um pouquinho mais extenso. Eu gosto de falar, eu gosto de passar algumas visões, algumas coisas que me trazem clareza, tanto no mundo espiritual como no emocional, e acaba se estendendo no devocional. E eu resolvi fazer agora apenas semanal e não mais diário. Então, uma vez por semana, você e eu temos um encontro marcado aqui todos os domingos para o devocional e para que seja uma mensagem aí de conforto, de clareza para você começar a semana muito bem. Então, o tema dessa semana é a obediência, ainda obediência. Falamos na semana passada que a linguagem que Deus se comunica com a gente é a obediência. E nós precisamos ouvir a voz de Deus em obediência, obedecer a voz dele. Não é só pertencer ao reino, não é somente estar sobre o olhar e as vozes de Deus, é também pertencer ao chamado de Deus, é também ouvir com clareza e com discernimento a voz de Deus. E a semana passada nós falamos sobre a obediência, sobre como Deus nos retorna em obediência. Falamos sobre Abraão. Quando Deus foi obediente a Abraão, Abraão viu no futuro dele a clareza de ser obediente, da prosperidade que vem após ouvirmos a voz de Deus e sermos prósperos. Mas e o exemplo de não seguir a Deus? Como é que a gente precisa encarar esse exemplo? E eu trago a história talvez mais emblemática da Bíblia referente a este tema, que é a história de Jonas. Jonas, ele recebeu o chamado de Deus para ir para Nínive, para pregar a palavra de Deus em Nínive, e ele recusou. Falou assim: Deus, para Nínive eu não vou, porque lá eu não pertenço, lá eu não quero ir. E o eu não quero ir para Deus não é uma possibilidade. Você vai, você precisa ir. Mas mesmo assim, Jonas não aceitou o chamado de Deus e fugiu. Encontrou um barco, entrou nesse barco e foi ao mar, junto com os tripulantes. Entrou no barco, foi pro porão, ficou lá deitadinho, dormiu em sono profundo, diz a Bíblia, e ficou lá esperando chegar no próximo porto. Só que Deus tinha um chamado para ele. E para ele entender que o chamado de Deus ele era poderoso e que era para ele ouvir, Deus envia uma tempestade, mares tempestuosos. E o que me chama a atenção nesse texto é que todas as pessoas que estavam no barco, os tripulantes, marujos, o capitão, eles começam a clamar cada um para o seu Deus, para perguntar onde é que nós erramos, quem é o pecador que está entre nós. E não conseguindo discernir entre todos eles, foi lá, acordou o Jonas, falou assim: vamos jogar a sorte aqui para saber quem é o culpado que está causando a ira de Deus aqui para nós. E aí o culpado foi quem? Foi Jonas. Deus revelou para todos que estavam na tripulação que era Jonas que estava contra ele. Jonas que não estava sendo obediente à palavra dele. E Jonas mesmo falou assim: não, realmente, eu não estou seguindo a vontade de Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Lança-me ao mar. E aí os homens lançaram o Jonas ao mar, e daí a tempestade se acalmou, o mar se acalmou, e os homens que estavam no barco, vendo o poder de Deus se manifestando, ofereceram sacrifícios, e ali eu tenho certeza que eles se converteram. Então olha como, num pequeno gesto de Jonas de entender e de aceitar que ele era o culpado e que ele precisava ouvir a voz de Deus, já teve consequências positivas, não para ele diretamente, porque ele foi lançado ao mar, veio o peixe grande, a baleia, e ele ficou dentro da baleia por 3 dias e 3 noites. Mas só o fato dele ouvir, de ele entender, foi: Deus, tu realmente
está precisando que eu ouça e que eu obedeça. Eu vou. Só que antes disso, o que Deus fez? Deus fez a punição. Nunca no nosso dia a dia Deus vai dar tudo que a gente precisa. Antes de nós ouvirmos a Deus, Deus vai colocar a prova a nossa fé. E qual foi a fé que Deus provou ali para Jonas? Vai ficar ali 3 dias e 3 noites até você me chamar, até você se arrepender. E aí em Jonas, capítulo 2, versículos 1 e 2, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver seu santo templo. Então, termina aqui no versículo 3 e 4. Jonas então declara, Senhor, arrependido estou e tenho certeza que tornar-me-ei a ver o seu santo templo. Ato de fé. A obediência a Deus é um ato de fé. Porque quando a gente pede algo a Deus uma primeira vez, é fé. Se a gente pede a mesma coisa uma segunda vez, é incredulidade. É você talvez não entendendo que Deus pode atender aquilo. Você precisa entender que a fé, ela move montanhas. Deus já falou isso até para os discípulos. Que se eles tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderão mover montanhas. E Jonas teve essa fé de saber que ele iria ver novamente o templo santo do Senhor. E aí então, após 3 dias e 3 noites, ele vai a Nínive e cumpre com a palavra de Deus. Antes de todo o caos externo, houve o caos interno. Jonas se rebelou contra Deus. É o caos interno. É você não ouvindo o chamado de Deus para a sua vida. E aí isso causa consequências no mundo externo. O que é a tempestade? O que é o mar em fúria na nossa vida? É nós não ouvirmos a chamada de Deus e tudo dá errado. Nós não vemos prosperidade. Nós estamos com dificuldade no financeiro, no relacionamento, no trabalho. Tudo isso é o caos externo, porque dentro de nós há o caos interno, há o caos da não congruência com a palavra de Deus, com o chamado de Deus para nossas vidas. E quando eu digo chamado de Deus, eu quero deixar muito claro aqui para vocês que a gente acha que Deus está me chamando para ir às nações. Deus está me chamando para louvar e adorar a Deus como levita. Deus está me chamando para ser um pastor. Não, não é nada disso. Você não necessariamente precisa seguir uma carreira apostólica dentro da igreja, mas você precisa ouvir a palavra de Deus como um instrumento. Na sua atividade que você faz hoje, aonde no seu dia você consegue transmitir a palavra de Deus? Talvez para o seu cliente, talvez para os seus colegas de trabalho. É esse o chamado de Deus, talvez, para a sua vida. Ouvir o chamado de Deus é ouvir, vai e faz tal coisa, tal pessoa precisa ouvir isso de você. Isso é o chamado de Deus. E se você ainda tem dúvidas, pede a Deus, Deus, qual é o meu chamado? Revela para mim os meus dons. Eu estava conversando esses dias com um irmão, ele frequenta algumas igrejas aqui, nós estamos fazendo um relacionamento ali, de forma empreendedora, e ele falou que ele chamou a Deus no íntimo e perguntou, Deus, quais são os meus dons? Revela para mim quais são os meus dons. Se Deus revelou para ele os dons, porque Deus pode revelar para você os seus dons, para você não ficar, nossa, onde é que Deus está me chamando? Pede para ele clareza, pede revelação. Deus quer intimidade com você. Deus quer que você ouça ele de pertinho. A rebelião às vezes está acontecendo sem você querer se rebelar, sem querer dizer não, porque você simplesmente não está ouvindo o que Deus quer para você. Você não está ouvindo o chamado de Deus para a sua vida. Você não está entendendo que é Ele te mandando para tal lugar. Você não está ouvindo que é Ele que está pedindo para você virar completamente o rumo da sua vida, profissional, pessoal. Porque lá na frente você vai ter mais clareza, mas lá na frente você vai ver como o seu horizonte vai expandir, você vai ver como você vai conseguir atingir mais pessoas se você mudar
foi até mesmo o tema da nossa última reunião na célula de homens. A mudança, ela exige de você estabilidade emocional. Ninguém consegue mudar drasticamente sem ter um controle emocional, sem saber que a mudança é necessária. Sem saber que a mudança, ela pertence também a Deus. Se Deus está pedindo para você mudar, tenha fé que Ele vai suprir as suas necessidades. Às vezes a gente fica resistente em mudar alguma coisa, tomar uma decisão mais drástica com medo das consequências. O que é sempre nosso. O que eu quero fazer, o que eu quero conquistar, o que eu quero ter na minha vida. O como sempre será de Deus. Como eu vou fazer isso? Como eu vou conquistar? Como eu vou aumentar minha renda? Como eu vou seguir a palavra de Deus? Como eu vou mudar de cidade? Como eu vou mudar de profissão? Deixa o como com Deus, mas entre em ação. Jonas entrou em ação. Jonas foi para Nínive e falou até com o rei. Por quê? Porque ele entendeu que o chamado de Deus para ele era único e era verdadeiro. Então a palavra hoje é essa: trazer a consciência se nós realmente estamos conseguindo ouvir a palavra de Deus. Se nós estamos conseguindo enxergar que Deus está chamando a gente para perto. Se a gente está conseguindo interpretar os nossos sonhos. Se nós estamos conseguindo ouvir aquela voz que fica com a gente falando o dia inteiro e ter o discernimento, é Deus falando comigo. Ou até mesmo controlando nossos pensamentos. Porque nossos pensamentos normalmente são turbulentos, a gente pensa em absolutamente tudo durante o dia. Será que nossos pensamentos agradam a Deus? Porque numa mente que não há clareza, não há pureza, Deus não vai habitar. Deus precisa que você limpe a sua mente, limpe seus pensamentos. Toda vez que você pensa em algo impuro, em algo ímpio, algo pecaminoso, entenda que nesse ambiente, na nossa mente, Deus não vai habitar. Então, para nós ouvirmos a palavra de Deus com clareza, precisamos também ter a clareza de que nós precisamos nos purificar. Tá? Entenda e procure ouvir a Deus, procure obedecer a Deus. E se você fala assim, Fabrício, hoje eu já ouço a Deus, hoje eu já obedeço a Deus, pergunte a Ele, então, qual que é o seu próximo passo. Qual que é a direção que Ele quer que você tome para a sua vida. Obedeça a Deus. A obediência de Deus, ela é um dos princípios mais importantes para evolução, crescimento, para você crescer pessoalmente, profissionalmente e ser uma pessoa com infinitas possibilidades na vida. Isso é prosperidade. Que vocês tenham um domingo maravilhoso, uma semana incrível, extraordinária, que a sua vida seja revelada para você, que os seus próximos passos sejam revelados, que você tenha visão de futuro, clareza de onde você quer chegar, tá bom? E ouça a palavra de Deus. Ouça, porque quanto mais pertinho de Deus nós estamos, mais felizes e mais próximos nós estamos também. Beijo e até a próxima semana com o próximo devocional.